Quanto menos você se conhece, menos você se ama e mais você se compara. Uma das coisas que mais nos causam frustração é a armadilha da comparação. E nesse vídeo você vai descobrir por que isso acontece, como você pode evitar cair nessas situações de comparação. Você já deve ter ouvido falar que a única comparação que é válida é de você com você mesmo, quem você é hoje com quem você foi ontem. E de fato isso é real porque não tem como você se comparar com outra pessoa, porque cada pessoa é única, cada jornada de vida é única e cada visão de mundo também é única, e isso não é à toa. O que a gente pode fazer quando a gente busca inspiração é olhar para certas pessoas que abriram alguns caminhos e que chegaram em lugares parecidos com o lugar onde a gente quer chegar, para que a gente possa ganhar compreensão a partir da história de vida daquela pessoa, de como que aquilo ali pode funcionar pra gente. O nosso caminho, né, a nossa jornada de vida nunca vai ser exatamente igual ao de outra pessoa, da mesma forma que o nosso destino também não vai ser igual ao de outra pessoa. Essa é uma compreensão que você precisa ter muito clara na sua mente. Da mesma forma que não existem rostos iguais, não existem digitais iguais, não existem pessoas iguais, não existem relacionamentos iguais, não existem visões de mundo iguais, não existem sonhos iguais, não existem propósitos de vida iguais. Às vezes a gente precisa relembrar e se dar conta efetivamente da abundância de criatividade que existe no universo, para a gente conseguir entender que a gente é único, que a nossa vida é única, que a nossa visão de mundo é única, que o nosso propósito é único, que os nossos dons e talentos são únicos, que a nossa forma de autoexpressão é única, a nossa beleza é única, a nossa voz é única, nós somos únicos e existe um motivo para isso. Imagina quantas pessoas já passaram por esse planeta. Hoje a gente tem aí vivos mais de 8 bilhões. Mas imagina se a gente fosse contabilizar todo mundo que um dia já nasceu, desde os primórdios da existência da humanidade. Imagina quantos bilhões, acho que trilhões de seres que já passaram por aqui e nenhum era igual ao outro. Todos eram únicos. O Criador, ele é o Criador porque ele é extremamente criativo e ele cria coisas novas o tempo inteiro. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. No momento em que a gente está se comparando com outra pessoa, querendo ter a vida de outra pessoa, invejando outra pessoa, a gente esqueceu completamente disso. Se ele fez cada pessoa de um jeito, é porque cada pessoa tem um dom que lhe é único. Cada pessoa tem as suas próprias qualidades. Cada pessoa é um potencial para algo único no mundo. Se ele fez assim, todo mundo é diferente, tantas vidas diferentes, é porque é para ser assim. E a gente vai totalmente na contramão da natureza da criação toda vez que a gente se compara e fica se medindo na régua dos outros. Ao invés disso, o que a gente tem que fazer é focar 100% em descobrir quem nós somos e em desenvolver esse nosso potencial único. O maior presente que te foi dado é justamente a sua individualidade, é justamente as suas características únicas. E você fica tentando se encaixar nos modelos de outra pessoa e você fica deixando a sua vida passar de qualquer jeito, enquanto você fica admirando e observando outras pessoas viverem as suas vidas querendo que aquela vida fosse sua. Entende? Você desperdiça o potencial único que lhe foi dado, você desperdiça o dom, o presente da vida que te foi dada. Eu vou dar então alguns exemplos bem práticos de quando isso acontece no nosso dia a dia. O primeiro exemplo é em relação à nossa forma física. Eu sou praticante de musculação há mais de 10 anos e eu adoro esse esporte. Ao longo do tempo eu tive uma evolução bem legal. E eu sei que muitas meninas, assim como eu, quando começam a sua jornada fitness, acabam caindo muito nessa armadilha da comparação. A gente vai buscar inspiração em outras pessoas, mas a gente acaba se comparando. Só que nesse caso fica bem óbvio o quanto a comparação ela é idiota mesmo. Porque assim, existem múltiplos fatores que fazem com que uma pessoa tenha as formas que ela tem. Algumas pessoas tem uma genética que favorece mais a definição do abdômen, por exemplo. Outras têm uma genética que favorece o ganho para glúteo. Outras têm uma genética que favorece o desenvolvimento das costas. Outras têm uma genética que tem panturrilhas incríveis e outras nem tanto. Algumas pessoas ganham volume muito mais rápido, outras conseguem se manter sequinhas com mais facilidade. Existem diversas variáveis que influenciam o resultado de uma pessoa. E tudo isso tem a ver com a genética dela, que é única, com o DNA dela, que é único. Cada corpo, ele é absolutamente único. Você nunca
nunca vai ter um corpo igual ao de outra pessoa, porque isso é impossível. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar pra você. Se olha num espelho, faz um 360 e identifica quais são os seus pontos fortes. Aonde que você se desenvolve legal, aonde que você precisa melhorar. Enfim, a musculação, pra mim, ela é um esporte onde você descobre o seu corpo, descobre os seus pontos fortes. Ele realmente é um processo de descoberta do seu próprio corpo. Sabe aquelas fotos que tem de uma pessoa se esculpindo, né, e se lapidando? É exatamente isso. É um processo de descoberta do potencial único do seu próprio corpo. Então, o segredo aqui é você tem que ficar obcecado pelas suas próprias características, sobre descobrir como que o seu corpo vai evoluir. Acredite, você pode se surpreender muito com o seu corpo. Às vezes você tá olhando pra um determinado resultado que você quer, e aí você descobre que você tem outras qualidades, outras características, né, outras formas e facilidades de desenvolver certas coisas que você nem imaginava que você tinha. Então não é sobre quero ter a barriga da fulana, não, é quero ter a melhor versão da minha própria barriga, a melhor versão da minha perna, a melhor versão dos meus glúteos, a melhor versão das minhas costas, enfim. Se você pesquisar no Google fotos de abdômen sarados, você vai ver que nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro. Alguns são muito parecidos, né? Tem uma certa ali estrutura parecida, mas nenhum é igual ao outro. Todos eles são únicos. Então você não tem que querer ter o abdômen da fulana ou do fulano. Você tem que descobrir como que fica o seu abdômen quando você tá em um percentual de gordura bacana. Pra mulher, principalmente, isso é muito variável. Tem mulher que tem muita facilidade pra secar o abdômen e definir. Outras nem tanto, porque a mulher naturalmente acumula mais gordura. Então, o seu abdômen, ele vai ser único. O seu corpo todo, ele vai ser único. Ninguém mais vai ter um corpo que seja igual ao seu. E o seu foco tem que ser em descobrir esse seu potencial único, não em querer ser como outra pessoa. Outra área da vida que acontece muita comparação é a área profissional. O que a gente tem que entender aqui é que cada pessoa tem uma forma de expressão e talentos que são únicos dela, uma forma de fazer as coisas que ninguém mais tem. E é justamente nessa individualidade que tá o potencial da pessoa. É justamente nessa individualidade, nessa forma de fazer as coisas de um jeito único, é que essa pessoa vai alcançar o destaque que ela tanto quer. Então, o segredo para você ser um excelente profissional, para você se destacar na sua área, independentemente de qual ela seja, não é você querer ser como o fulano ou como o ciclano. Você pode até se inspirar em algumas pessoas, mas o segredo mesmo tá em você descobrir esse seu potencial único, descobrir a sua forma única de fazer as coisas, porque é ali que você se destaca, é ali que ninguém mais faz igual a você. Pensa, por exemplo, na arte. Os artistas de maior destaque, aqueles atemporais, que são os mais conhecidos, sempre são os de maior originalidade. Eles não estavam interessados em imitar alguém, eles estavam expressando algo único. Eles estavam expressando a identidade deles. E é isso que faz com que o trabalho deles seja tão valorizado, a originalidade. Quando a gente trabalha com criação, isso é essencialmente importante, porque é justamente o que vai te destacar, o que vai fazer você ser diferente, fazer com que as pessoas se conectem com você e admirem você. Só que muitas vezes a gente tende a querer seguir, de repente, uma tendência e fazer o que está dando certo. E nisso a gente acaba perdendo completamente, né, o fio da meada. A gente se perde de quem a gente perde a nossa originalidade e a gente acaba se frustrando. Que a gente faz o que outra pessoa está fazendo, que está dando certo para ela, e aí a gente espera que a gente vai ter o mesmo resultado que ela, só que esse resultado não vem. Porque essa pessoa faz daquela forma porque aquilo é natural pra ela. Então eu tenho que descobrir a minha forma de fazer que seja natural pra mim, que seja uma expressão da minha originalidade. E obviamente, os meus resultados não vão ser iguais, exatamente iguais de outra pessoa. Isso não existe. Cada pessoa tem uma assinatura energética única, uma vida única. Nos relacionamentos, então, isso acontece exatamente assim. Eu falei muito sobre isso no vídeo que eu fiz sobre relacionamentos, que eu vou deixar linkado, mas a sua forma de se relacionar com as pessoas, ela é única. Então, você pode ter uma pessoa que é idiota com todo mundo, mas que é legal com você, e da mesma forma, você pode ter uma pessoa que é legal com todo mundo e é idiota com você. Em todos esses casos, você está inspirando algo nessa pessoa e essa pessoa está reagindo a você. Então, a sua forma de se expressar, ela influencia até os seus relacionamentos. Imagina que pode ter uma pessoa X e ela se relacionou com duas pessoas diferentes. Então, com uma pessoa, com a pessoa A, ela teve um relacionamento incrível. E com a pessoa B, ela teve um relacionamento péssimo. Então, é uma mesma pessoa, dois relacionamentos completamente diferentes. Por quê? Porque relacionamentos são espelhos. Os outros estão sempre espelhando aquilo que existe dentro de nós. Se você quer ter bons relacionamentos, você tem que saber
despertar o melhor das outras pessoas. E você faz isso quando você é autêntico, quando você se aceita, quando você se conhece, quando você é uma pessoa de bem com a vida. Então, para fechar, a ideia é basicamente essa. Toda vez que você estiver fazendo comparações, se comparando com alguém, comparando a sua jornada de vida com outra pessoa, comparando os seus resultados com os resultados de outra pessoa, você tem que se lembrar da sua originalidade. Você tem que lembrar que Deus te criou como uma pessoa única, com características únicas, com um potencial único, uma mente e uma visão de mundo únicas para viver uma jornada de vida que é única, viver relacionamentos únicos e experiências únicas. Não é para você ser igual ao fulano, não é para você ser igual ao ciclano. Se fosse, todo mundo seria igual. Se fosse, todo mundo nasceria exatamente com a mesma cara, com o mesmo tamanho, com as mesmas medidas, e não teria essa diversidade que tem. O que enriquece a nossa vida é justamente essa diversidade. Ninguém pode viver o seu potencial, só você pode. Então não desperdice o seu dom único e essa sua vida que é única, querendo ser como outra pessoa, querendo se encaixar em determinado padrão, querendo viver a vida de outra pessoa, invejando outra pessoa. Seja o protagonista da sua vida, no bom sentido. Bom, era isso por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha feito cair algumas fichas aí pra você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!